Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José, e hoje eu quero conversar com você a respeito da verdadeira Páscoa. Hoje, um dia propício, dia 17 de abril de 2022, falaremos então sobre a verdadeira Páscoa neste domingo, onde poderemos compartilhar aqui alguns instantes. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, livro do Êxodo, capítulo de número 12. Nós vamos ler apenas um versículo, ok? Versículo 13. E enquanto você localiza, aí através do seu smartphone, seu tablet, seu notebook, sua Bíblia, não importa. O importante é que você leia aí a palavra de Deus. Eu quero incentivar você que ainda não é inscrito aqui neste canal, se inscreva-se. Assim você terá acesso aos conteúdos que semanalmente disponibilizo aqui para você refletir, meditar da palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe grandemente e também não esqueça de deixar aquele like se tem sido edificante para a sua vida, bem como, por que não, comentar. Deixa aí, compartilha comigo o seu comentário, acrescenta, soma conosco, será uma grande bênção. Êxodo capítulo 12, versículo 13 diz assim: o sangue será um sinal por indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Muito bem. Rapidamente aqui, um pano de fundo para você compreender este contexto. A nação de Israel, o povo hebreu, havia sido chamado através de Abrão. Abrão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó e Esaú. No entanto, de Jacó, Deus faz uma grande nação. Desde Abraão, uma promessa lá, Êxodo, Gênesis capítulo 12, Deus fala: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos seus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então a promessa de Deus vai se cumprindo na vida de Abraão através de seus filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Então Jacó tem 12 filhos. Essas 12 filhos representam as 12 tribos de Israel. E agora este povo que vem peregrinando até chegar na terra onde Deus havia prometido, certa ocasião a fome na terra. José, um dos filhos de Jacó, havia sido vendido para o Egito e está governando o Egito como sendo a mão de Faraó, a mão do rei, né? E ele, através de José, então ele traz a sua família. Eu estou passando bem rápido, é claro, você conhece as histórias, para que a gente não demore, não alongue muito esta reflexão sobre a verdadeira Páscoa, mas para você entender o fio da meada aqui. Chegando agora José com seus irmãos, seu pai, todos os seus parentes, 80 e tantas, quase 90 pessoas, entram no Egito, estão dentro do Egito, e Deus começa a prosperar a nação de Israel, como sempre o fez, protegeu, abençoou de forma linda. Essa nação cresce tanto que o povo egípcio fica com medo deste povo. Olha, esse povo está crescendo. José morre, o faraó que conhecera José, os atos de José, também morre. Passa-se então anos, 400 anos, esse povo já está ali, passaram-se 4 gerações, inclusive de faraós, inclusive dos povos dos hebreus, já estão ali na 4ª geração. Então este faraó, na ocasião, e este povo no Egito estão com medo dos hebreus que estão crescendo. E agora este faraó vai determinar que este povo que está crescendo demais seja maltratado, seja açoitado. Este povo já está há tantos anos como escravos, estão trabalhando serviço forçado, agora piorou a situação, porque agora, além de
ter que construir, tem que preparar o insumo para construir na mesma quantidade em que dantes eles produziam. Pelo que Deus levanta Moisés para livrar este povo desta opressão, tirar este povo do jugo do Egito, deste peso que está sobre eles, desta grande opressão, castigo, violência, sentença que está sobre a vida dos hebreus. Deus vai usar Moisés para retirar. Aí você vai lendo a palavra de Deus para você ter detalhes destes fatos, como é que Deus trouxe Moisés, levantou Moisés, como é que Deus chamou Moisés, como Moisés nasceu, e tantos outros fatores aí que eu passei rapidamente para chegarmos aqui onde quero chegar. Agora que Moisés foi trazido por Deus para ser a voz de Deus, para dizer que o eu sou está mandando tirar o povo dele do Egito, Deus já usou Moisés para estabelecer, ordenar 10 pragas, na verdade 9 pragas no Egito, e chega então nessa 10ª praga, que seria a matança dos primogênitos, a morte dos primogênitos de todo o egípcio. Nesta ocasião, na saída do Egito, aqui mora a Páscoa, aqui acontece a primeira comemoração, a primeira festa da Páscoa do povo hebreu. No Antigo Testamento, então, a Páscoa se dá em virtude desta ocasião. Êxodo capítulo 12. O povo está vivendo sob opressão, o povo está vivendo sob um castigo enorme, o povo hebreu está vivendo sob um jugo de Faraó, e Deus diz para Moisés o seguinte: Moisés, esta será a Páscoa, vocês comemorarão no dia em que eu vou libertar você, entendeu? Então a Páscoa para o povo hebreu significa literalmente o dia da libertação, o dia da saída do Egito. Este povo vai comemorar de que maneira? Com ovo de Páscoa? Claro que não. Este povo comemorará da seguinte maneira: façam pães asmos, sem fermento, comam ervas amargas, escolha um cordeiro primogênito, sem mancha, sem mácula, assem-o, preparem-no e não triture, não quebre um único osso deste cordeiro. Este cordeiro deverá ser comido por inteiro. Se a sua família não for capaz de alimentar-se e consumir todo, junte-se com uma outra família para que então não sobre nada deste cordeiro. E ali, através destes alimentos, comendo este alimento, e quando matarem o cordeiro, peguem o sangue deste cordeiro e passem nos umbrais das portas, passem também nos umbrais das janelas. Passem este sangue e este será a marca, será o sinal, a marca do sangue será o sinal para que quando o anjo da morte vir matar os primogênitos dos filhos dos egípcios, então ele verá a marca do sangue e não atacará, não alcançará a sua família, a família dos hebreus. Veja, então, a Páscoa para os hebreus acontece no primeiro mês. Deus fala: este será para vocês o primeiro dia do primeiro mês, chamado Abib. Futuramente, este Abib será mudado para Nissi, que seria o primeiro mês do ano, o início da primavera, onde ocorre ali, então, a festa da Páscoa. Então, Páscoa para o povo hebreu é libertação do Egito, saída do Egito. Esta é a Páscoa. Não tem nenhum tipo de ovo aqui incluso nessa história, não tem nenhum tipo de comércio aqui nessa história. Neste momento, para este povo, a Páscoa significa exatamente essa libertação. E a Páscoa para nós hoje, cristãos, que cremos em Cristo Jesus, se para os hebreus acontece como saída do Egito, como libertação
do Egito, como resgate de Deus, de um povo que estava sofrendo sobre um jugo pesado. Deus estabelece, então, a libertação através de um libertador com este tipo de alimentação específica, pães, ervas amargas e um cordeiro. Como que se dará, então, para nós, no Novo Testamento, para os cristãos de hoje? Como é que eu e você entendemos a Páscoa? A Páscoa se dá exatamente com a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. A Páscoa para mim e para você, ela se dá exatamente quando Jesus Cristo, depois de cumprir o seu ministério terreno, 3 anos vivendo nessa terra, sendo tentado pelo maligno, operando milagres, maravilhas, curando, evangelizando, resgatando pessoas que estão sendo levadas à matança, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, cumprindo o seu chamado, servindo a muitos, porque o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Cumprindo então o seu ministério, João registra a última ceia, a última Páscoa. Eles preparam literalmente a festa da Páscoa. Ali no início da primavera, no primeiro mês, eles estão para comemorar a Páscoa. Eles preparam os pães asmos, eles preparam as ervas amargas, mas não tinham cordeiro. O cordeiro era o próprio Cristo que se oferecia vivo, estava ali assentado com eles naquela mesa para participar daquele último jantar com Cristo. Ele, o Cristo Jesus, estava ali como sendo o próprio Cristo e ele vai dar as instruções. Mateus, Marcos e Lucas registrarão as palavras quando ele diz que quando ele parte o pão, quando ele entrega o cálice, ele diz: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Ele começa a dar essas instruções, já está ministrando as instruções finais, então agora ele vai consumar. E partindo dali, Jesus Cristo vai para o Getsemane, onde terá aquele momento de angústia e dor. Saindo dali, Jesus Cristo será preso, açoitado, passará por alguns julgamentos e irá para o Calvário. No Calvário, Jesus Cristo morre e cumpre o que Deus estabeleceu, disse através de João, lá no texto áureo do livro de João, da Bíblia, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para mim e para você, a Páscoa, a verdadeira Páscoa, não é comércio, não são trocas de chocolates, vendas, não tenho nada contra. Coma, tragam para mim, enviem para mim ovos, chocolate, não tem problema nenhum. Mas o que precisamos ter em mente é que a nossa Páscoa se dá quando Jesus Cristo morre, mas ao terceiro dia ressuscita, e ele ressuscita garantindo para mim e para você a libertação de todos os nossos pecados. Isaías profetiza no livro dele, no capítulo 53, que este Jesus Cristo, ele leva sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras que ele levou, eu e você fomos sarados. Ele nos curou, nos purificou, nos santificou. A verdadeira Páscoa para o cristão é quando Jesus Cristo perdoa os nossos pecados. Ele nos tira do Egito, ele nos tira do mundo. Se outrora o homem pecou e destituído estava da glória de Deus, se outrora o homem pecou e estava sentenciado ao inferno, à morte, agora com a morte e ressurreição de Cristo Jesus, eu e você garantimos através dele, não por obras nossas, não porque somos capazes ou temos condições de alguma coisa, pelo contrário, porque ele nos amou primeiro,
Ele nos resgatou do Egito, nos resgatou do mundo, perdoou os nossos pecados e nos libertou. Hoje eu e você somos livres porque conhecemos a verdade nos libertou. Esta é a nossa Páscoa. Do mesmo modo que é para os hebreus libertação do Egito, para nós libertação do pecado. Eu e você temos liberdade em Cristo Jesus, porque Ele nos resgatou. Não apenas nos resgatou, mas nos redimiu. Então Ele é a nossa remissão e também a nossa redenção. Jesus Cristo não apenas nos resgatou como sendo a redenção, não apenas foi lá e pagou um preço por mim e por você, que isso já é maravilhoso. Jesus Cristo nos tirou da onde o homem mesmo se colocou por conta do pecado, se vendeu para o pecado, criou uma distância entre o homem e Deus, e por conta disso estava destituído da glória. Mas Cristo Jesus é a religião, é o religare, é a ponte que nos liga de novo a Deus, e não mais precisa repetir esse ato. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, a partir do versículo 8 em diante, a partir do versículo 1, ele começa a dizer a respeito do sacrifício de Cristo Jesus, a respeito do ato vicário de Cristo Jesus, que foi tão pleno que uma única vez, se o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha que entrar, pedir perdão por todos os pecados dos hebreus, Jesus Cristo, uma única vez, ofereceu-se a si mesmo e foi tão pleno que ele satisfez por completo e resolveu o problema de toda a humanidade. Quem quiser ter liberdade, ser resgatado, basta crer, confessar que Jesus Cristo é seu Senhor, e então poderá de verdade comemorar e usufruir da verdadeira Páscoa, qual seja a libertação de todo o mal, de todo o pecado, e a certeza, porque Jesus Cristo não só nos resgatou, mas ele também nos redimiu, nos limpou, nos purificou, tirou de nós todo o pecado, e deu a nós a salvação, garantindo a mim e a você que crê no nome dele, entrar no céu de glória. Quando Jesus Cristo mandar soar as trombetas, então todos aqueles que creem em seu nome serão arrebatados e irão morar com ele. Agora, a verdadeira Páscoa é justamente essa, que você creia no nome do Senhor Jesus e seja livre, liberto de todo o mal. A Páscoa que eu e você devemos comemorar é a nossa libertação do pecado, é a nossa libertação deste mundo vil, porque Cristo Jesus ofereceu a si mesmo para que eu e você pudéssemos nos alegrar e estarmos com a nossa esperança ativa e viva, porque muito pronto estaremos com Ele na glória. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você tenha a convicção plena de que o sacrifício de Jesus valeu muito a pena para mim e para você, ao ponto de que nós hoje estamos livres do Egito, livres do pecado e aptos para irmos morar no céu de glória. Se você tem sido edificado, lembre-se aí de deixar o seu like, compartilhar e, por que não, se inscreva aí, crente. Deus te abençoe poderosamente.